Os campos estão brancos, poucos são os ceifeiros. E isso continua. Embora nós ouvimos e vemos muitos templos lotados, mas poucos são aqueles que de fato têm compreendido a verdade e colocado o coração para trabalhar na seara do Senhor. Nós estamos aqui revitalizando esta igreja, trabalhando com ela para o crescimento dela, e cada um dos irmãos que aqui estão, sem dúvida alguma, são importantes para fazer com que ela siga adiante até a volta do nosso Senhor. Assim também, meus irmãos, 3 instrumentos Deus usou para levar a palavra dele, através de Paulo, a toda a sua igreja. O primeiro instrumento que Deus usou foi as próprias cadeias de Paulo. Às vezes a gente diz: eu estou preso, eu não posso sair daqui, está difícil. Olha, a minha mãe é enferma, eu não tenho como dispensar tempo por causa dos cuidados que tenho com ela, né? Mas Deus usou as cadeias de Paulo, a prisão de Paulo, para edificar a sua igreja, tá? O mesmo Deus que usou o bordão de Moisés, que usou os vasos de Gideão, usou as cadeias de Paulo, as prisões de Paulo, para edificar a igreja do Senhor. Os romanos não sabiam que prendendo a Paulo e colocando Paulo naquela casa, na verdade, estariam libertando Paulo, estaria dando a ele a liberdade de poder trabalhar na seara do Senhor. Paulo não se queixou das suas prisões, Paulo não reclamou da situação que ele se encontrava, antes ele a consagrou a Deus, para poder ser usado pelo Senhor e edificar o seu povo. Paulo usou as suas prisões para o progresso do Evangelho, como um meio de um avanço pioneiro do Evangelho, abençoando a vida da igreja com a palavra de Deus, com a educação da igreja mediante a verdade de Cristo. O Senhor respondeu às orações de Paulo, pois foi justamente neste tempo que ele pôde escrever as cartas que nós lemos, que são tão edificantes para a vida da igreja. Eu era novo convertido e eu morava numa região muito perigosa do Rio. Hoje a gente pergunta o que não é perigoso no Rio, mas interessante que os cariocas perguntam o que não é perigoso em São Paulo. Então às vezes a gente não vê na mesma proporção. Mas um dia, andando nas ruas do Rio, onde eu morava, eu encontrei o meu pai da fé, o irmão que pregou o evangelho para mim no quartel da aeronáutica. Foi lá na aeronáutica que eu conheci a Cristo Jesus. E eu perguntei para o Roger: qual é a palavra de Deus para hoje? Nós tínhamos esse costume de perguntar um para o outro, para que aquilo que ele falasse servisse como edificação. E foi maravilhoso, eu lembro como se fosse hoje. Devia ser quase 9 horas da noite, num movimento gigante daquele momento. Encontrei com ele em cima de uma área onde ainda não havia sido urbanizada, perto dos prédios, um lugar bem perigoso. E eu fiz essa pergunta. E ele me respondeu com o escrito de Paulo. E ele disse assim: bendito Deus e Pai, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Irmãos, aquilo entrou por dentro e rasgou a alma de maneira gloriosa. Eu me lembro com lágrimas, porque bom é estar na presença do Senhor, ouvir a sua palavra e crescer na sua graça. Paulo estava ali preso, e interessante, meus irmãos, que muitos soldados que foram fazer a guarda de Paulo ouviram a palavra do Senhor. Imagina esse homem, dada a oração,
entregue na presença de Deus. E aqueles soldados de 6 em 6 horas trocando do lado dele. Será que Paulo ia perder essa oportunidade de falar do amor de Cristo? Não. Todos aqueles soldados tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e saber que só há salvação em Cristo Jesus. Às vezes, meus irmãos, nós estamos lidando com tantas as coisas, preocupamos com tantas outras e achamos que outras coisas vão fazer com que nós andemos bem, caminhemos bem, vivemos bem. Olha, eu vou ser feliz se for assim, eu vou ser feliz se for assado. Olha, eu só vou ser feliz se isso acontecer, eu só vou ser feliz se eu estiver nesta condição. E nós passamos a dar personalidade a coisas e fazer com que elas tomem o primeiro lugar nas nossas vidas. E, meus irmãos, não estou falando isso para aqueles que não conhecem o Evangelho. Até mesmo dentro do Evangelho, muitas vezes nós estamos dando muito mais valor a outras coisas que não ao Evangelho, muito mais valor àquilo que é transitório do que de fato aquilo que é eterno. Nós nos preocupamos em vivermos bem, estarmos bem, caminharmos bem, vestirmos bem e etc. E esquecemos que de verdade precisamos estar bem com Deus. Paulo falou do amor de Cristo Jesus, da salvação em Cristo Jesus, para todos aqueles que estavam ali junto deles. Todos eles tiveram oportunidade. Nós, lendo o livro de Atos, nós vamos ver que alguns dos magistrados, dos grandes nomes, do poderio de Roma, da guarda pretoriana, tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus pela boca de Paulo. Muitos desses se converteram, se entregaram a Cristo, e nas prisões de Paulo, Paulo teve a oportunidade de falar do Evangelho para grandes homens, homens que faziam parte do poder de César. Irmãos, está nas nossas mãos a responsabilidade de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Está nas nossas mãos a oportunidade de viver a salvação em Cristo Jesus. O que nós vamos escolher? Acredito que vocês já ouviram falar também sobre uma outra Susana. Nós falamos sobre Susana Spurgeon, mas havia uma outra Susana chamada Susana Wesley. Acredito que a vida dessa Susana não foi fácil. Ela teve 19 filhos. Imagina 19 filhos, sem eletrodomésticos, sem máquina de lavar para lavar tanta fralda, para lavar tanta roupa. Mas ela tirava 1 hora todos os dias e falava da graça salvadora em Cristo Jesus a cada filho. Não foram os 19 filhos, não foi a prisão domiciliar, não foi a dificuldade que a impediu de anunciar a Cristo Jesus, mas o tempo gasto de Susana Wesley impactou as Ilhas Britânicas. O seu filho John Wesley e o seu outro filho Charles Wesley, com o poder da palavra de Deus, fez estremecer o reino da Inglaterra. Então, não são as prisões, não são as dificuldades, não são os problemas que vão conseguir fazer com que nós paremos. Nem mesmo a inveja, nem mesmo os outros problemas que Paulo vinha ao longo da sua caminhada impediu que ele parasse. Antes, pelo contrário, ele sabia que aqueles que estavam fazendo por contenda, por vanglória, faziam
e traziam às vezes até mesmo peso às suas prisões, mas para Paulo o importante era que o evangelho fosse pregado. Era que o evangelho fosse pregado. E nós precisamos entender isso, meus irmãos, e abraçarmos essa verdade, e nos darmos a essa verdade. Ontem eu comentei na reunião que nós tivemos aqui, que crente que não trabalha, dá trabalho. Porque em vez dele estar preocupado, envolvido, empenhado, entranhado no evangelho, se encharcando do evangelho, ele está preocupado com a vida do outro, olhando o que está certo, errado. Nós precisamos olhar para a verdade de Cristo e, encharcados da verdade de Cristo, florescermos para a glória de Cristo. Nós fomos chamados para anunciarmos a salvação em Cristo Jesus. E o processo é fabuloso, é tremendo. Ele chama, capacita e ele envia. E às vezes, meus irmãos, nós não sabemos quais são os projetos de Deus, mas nós precisamos estar, vamos dizer assim, na brecha, na oportunidade. Há pouco tempo eu falava a respeito de algo empresarial, que é importante você ter conhecimento de causa, daquilo que você faz, somado à oportunidade para se chegar ao sucesso. Se você tiver conhecimento e não tiver oportunidade, você não consegue aplicar. Se você tem a oportunidade, não tem conhecimento, o tempo vai mostrar e você vai perder a oportunidade. Mas se você tem conhecimento, oportunidade, a chance do sucesso é bem maior. É importante. Paulo viu as suas cadeias como oportunidade para anunciar o reino do Senhor Jesus, para falar a Roma a realidade da fé, que só há salvação em Cristo Jesus. Para anunciar o reino do Senhor, é importante que estejamos preocupados a anunciarmos a verdade do Senhor, para livrarmos as almas das ciladas, dos dardos inflamados, das setas do inferno e da condenação futura. É responsabilidade nossa falarmos do amor de Cristo, para que vidas encontrem a verdade e possam descansar nele, pois só em Cristo há verdadeiro descanso. Pois o salmista fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor é o nosso pastor. E a graça de Cristo é tão tremenda, tão gloriosa, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas e os assombros, nós podemos descansar, porque sabemos em quem confiamos.